modismo religioso, dando continuidade aqui ao estudo preparado pelo pastor Natanael, para alertar aqui os nossos ouvintes. Temos aqui então, por exemplo, um folheto, onde é citado o perdão de pecados na fogueira. O fato dessa pessoa ir cerimonialmente a uma fogueira e queimar uma folha de papel com os pecados anotados e gritar de júbilo: estão anulados todos os argumentos sobre a minha vida, citando aqui a página 105 e 106 desse livreto. Então, pedimos aqui ao pastor Natanael a sua explicação acerca dessa prática, se essa prática é recomendada à luz da Bíblia Sagrada. Nós nunca vimos que fogueira possa ter condições de apagar pecados ou anular pecados, como se lê. Joga na fogueira uma folha de papel, anotando todos os pecados que a pessoa tenha cometido, e gritar de júbilo: anulados estão todos os argumentos sobre a minha vida. Essa colocação não tem apoio na Bíblia Sagrada. Nunca se leu na Bíblia que fogueira vai apagar pecados. Lemos que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Agora, essas inovações aqui é fora de apoio bíblico. Por isso que eu digo que são novidades que estão sendo apontadas em algumas igrejas sem apoio bíblico. Então, continuando aqui em questão desses movimentos acerca do modismo religioso, existem também propagandas enganosas que utilizam folhetos. Um dos folhetos que nós temos aqui em nossos apontamentos tem como título Corrente da Unção de Roupas, e descreve o folheto, abre aspas, para a cura de enfermidades, soluções de problemas e alívio dos sofredores. Traga 7 peças de roupa de seu uso pessoal, uma de cada vez. Essas roupas serão ungidas com um santo óleo em nome do Senhor. Você ou a pessoa por quem se pede usará estas roupas por 7 semanas, período da corrente. Porém, essas roupas deverão ser trocadas e lavadas normalmente como as demais. Isso, o que eu acabei de escrever, é o que está neste folheto, que tem o título, então, Corrente da Unção de Roupas. Pastor Natanael, o que o senhor tem a dizer acerca dessa orientação contida nesse folheto? Cura de enfermidades, soluções de problemas e alívio sofredor. Traga 7 peças de roupa. Isso é mais simpatia do que propriamente condições para obter-se cura de enfermidades e outras coisas mais. Essas roupas serão ungidas com óleo em nome do Senhor. Todas essas práticas não têm apoio na Bíblia Sagrada. Você é a pessoa por quem se pede usar essas roupas por 7 semanas, período da corrente. Porém, essas roupas deverão ser trocadas e lavadas normalmente como as demais. Temos aqui um folheto número 2, Jesus, a Rosa de Sarão. Essa designação está errada. Jesus não é a Rosa de Sarão. Rosa de Sarão é uma jovem que está mencionada no próprio livro, onde consta essa expressão Rosa de Sarão, mas algumas pessoas confundem a Rosa de Sarão com o Senhor Jesus Cristo. Então, esta você não pode perder. Novena da Rosa Ungida. Então, são conceitos aí que não têm cabimento à luz da Bíblia Sagrada. Descreve o folheto, pastor. Abre aspas. As pétalas dessa rosa servirão para unir o casal. As pétalas desta rosa serão luz para iluminar seus passos. As pétalas desta rosa serão pontos de contato espiritual para a libertação de vícios e macumbarias. Continua aqui o folheto. As pétalas desta rosa trarão prosperidade para os seus negócios. E aqui em letras garrafais no final do folheto descreve: esta rosa dentro da sua casa será a presença de Jesus no seio de sua família. Não tem cabimento essas colocações. É como eu disse, propaganda enganosa através de folhetos. E precisamos dizer isso para que nossos ouvintes sejam orientados, porque não é próprio da Bíblia
emitir essas opiniões aqui. São pessoas desavisadas, sem leitura bíblica, que inventam estas coisas. O próprio erro que o senhor acabou de comentar, né? Jesus não é a Rosa de Saron. Não é a Rosa de Sarão. Um erro grave aí de teu E depois, de Rosa de interpretação. Sarão é uma forma feminina que é empregada para uma jovem. Uma jovem bonita, segundo o conceito do escritor do livro na Bíblia, e não vai se aplicar para Jesus Cristo. É fora de colocação. Perfeito. O próximo folheto, pastor Natanael, tem como título Olho Gandeuma, corrente de fé contra. Bem assim, como eu acabei de mencionar. Olho Gandeuma, corrente de fé contra. Diz aqui abaixo do folheto, abre aspas, invejas, obras de encruzilhadas, perseguições, feitiços, caminhos fechados, embaraços na vida e nos negócios, falta de sorte, crise nervosa, insônias. Agora vem a frase final, venha integrar-se nesta poderosa corrente contra as forças do mal. O que dizer disso, pastor? Não tem base na Bíblia essa colocação. Olho grande uma. Primeira vez que leio durante a minha vida de cristão uma expressão dessa. Corrente de fé contra invejas, contra obras de encruzilhada, perseguições, feitiços, caminhar. Tudo isso não tem apoio na Bíblia Sagrada. Pode ler os 4 evangelhos, que nunca Jesus ensinou qualquer coisa, nem os seus seguidores ensinaram. Nas cartas do apóstolo Paulo também não tem nada a respeito de tais ensinos. E esse folheto 4, Pacto de Sangue. Missionário Gregório de Moraes, o vidente de Deus, ele vê sua doença. Ora, tenha paciência. Ele sabe se o seu problema financeiro é causado por obras de macumbaria. Ele sabe se a sua separação é causada por obras de macumbaria. Ele sabe se a sua família está sendo vítima de olho grande ou inveja. Que afinal de contas, quem é ele? Venha fazer um pacto de sangue com Jesus. Não faça isso. Missionário Gregório de Moraes, o vidente de Deus. Não aceite essa ideia porque não tem base na Bíblia e esse vidente aqui está se exibindo. Folheto número 5, Salmo ungido. Escute só. Um dia muito sofrida, estava passando mal, cheguei, já quase sem vida, na Igreja Universal. Recebi uma oração que expulsou todo o mal. Ao terminar a reunião, ganhei um saquinho de sal. O sal que foi consagrado, cheio de poder, sal cheio de poder, para que quando fosse usado, todo o vício combater. Coloquei-o na comida e logo após o jantar, eu acendi um cigarro, não consegui fumar. No despertar da fé, isso, publicação, março de 1983, se lê o seguinte poema, quer dizer, este poema aqui está nesse livro Despertar da Fé. Quer dizer, são colocações que nós estamos avisando os ouvintes para não se envolver, porque não tem base bíblica. De modo que queremos ser muito corretos nas nossas afirmações aqui, porque estamos com a Bíblia na mão, não vamos passar do que está escrito. Perfeito, pastor Natanael. E quando o senhor citou o folheto que falava sobre o vidente, eu me recordei daquela passagem muito conhecida acerca de um personagem bíblico que foi consultar a pitonisa. O caso de Saul. Né? E todos nós sabemos, aqueles que são conhecedores da Bíblia, o que foi que aconteceu com esse personagem. Pois é. Né? Então, temos exemplo na Bíblia de que não devemos, eu diria, brincar com esse tipo de comportamento, com esse tipo de atitude. E Saul foi um homem muito usado por Deus.
até que o orgulho da sua colocação como rei, foi indicado como rei, ele passou dos limites, quer dizer, começou a agir dentro da sua própria vontade e se contradisse com a Bíblia Sagrada. Perfeito. Pastor, na continuidade, então, do tema que estamos abordando ao longo da semana, voltando um pouco na questão do Espiritismo, essa pergunta que eu vou dirigir ao pastor agora, eu faço apenas um parênteses, porque parece que na noite de hoje, quando saí de casa assistindo o telejornal, veio uma propaganda de um filme que deverá passar, não sei se no SBT, provavelmente isso, Sistema Brasileiro de Televisão, acerca de um filme americano, que vai ser passado às 10 da noite, 11 horas, não estou pedindo para ninguém assistir, não estou fazendo propaganda da emissora, mas estou apenas citando que esse tema é recorrente. Como é recorrente o tema do Espiritismo, nas novelas que a Globo transmite, a partir do horário das 6 da tarde. As primeiras novelas da noite, normalmente, tem como pano de fundo sempre o Espiritismo, alguma coisa envolvendo lá a trama, com vidas após a morte, com reencarnação, enfim, uma série de situações que esse tipo de movimento apregoa para os seus adeptos. E nesse filme que passará hoje à noite, o ator principal vai conversar com pessoas mortas. E a pergunta que trago para o senhor nessa manhã é exatamente essa: os espíritos dos mortos podem contatar com os vivos? Não. De acordo com a Bíblia, as pessoas que morreram não podem ter nem sofrer qualquer influência de atitudes humanas, nem saber o que se passa no mundo dos vivos. Eclesiastes, capítulo 6, versículo 12, que seria bom a gente ler para apoiar o que nós dizemos. Eclesiastes 6, versículo 12. Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra, porque quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Então, aí está. Agora, capítulo 9, no mesmo livro, versículos 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. A sabedoria. E Hebreus 9, 27. Agora no Novo Testamento. Né? Perfeitamente. Hebreus. Que o homem está ordenado. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E o próprio Jesus Cristo ilustrou esse fato no mundo espiritual quando contou a história do rico e Lázaro, onde ele demonstrou que o rico, apesar de lembrar de seus parentes que haviam ficado na terra, não poderia manter contato com eles. Lucas 16, 27 a 31. Quer dizer, ele queria manter contato com os seus parentes na terra para não irem para o mesmo lugar que ele estava, mas não foi possível. Vou ler aqui. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Quer dizer isso, que nós temos aqui a pregação do Evangelho para que as pessoas que estejam vivos, enquanto têm vida, ouçam a mensagem para ter uma salvação na pessoa de Jesus Cristo após esta vida. E as Escrituras sempre trataram deste tipo de contato com os supostos espíritos dos mortos de forma condenatória. Por exemplo, Deuteronômio 18,
versículo 9, 11 e 12. Deuteronômio 18, 9, versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti, você não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Então, Deus condenou todas essas práticas. Já ainda temos no Velho Testamento, Isaías 8, 19 e 20. Aí, Isaías 8, 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo a seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então está bem claro na Bíblia essa proibição de contato com os mortos. Próxima pergunta, pastor. Se o espírito dos mortos não podem entrar em contato com os vivos, quem de fato se comunica com esses médiuns? O apóstolo Paulo, falando acerca da atuação dos espíritos malignos no mundo, declara que estes espíritos podem enganar muitos, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, para desencaminhar e enganar as pessoas, fazendo às vezes até coisas boas, com a intenção de iludi-los. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e versículos 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Então seria muito supormos que seres espirituais que existem desde antes mesmo da criação do mundo, de acordo com Jó, capítulo 38, capítulo 38, versículo 4 a 7. Jó 38, versículos 4 a 7. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? E que tem acompanhado a humanidade durante tantos séculos, possam se passar por alguém que conhecíamos, imitando-os tão bem? Quem poderia medir completamente a capacidade desses seres, o seu poder de ilusão e engano, se até mesmo o próprio Satanás tentou enganar o próprio Senhor Jesus Cristo na tentação do deserto, conforme Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães.
Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sob o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram.